Oiê, aqui é a Cristina Aires e este é a Conexão Belém COP30. Todas as quartas-feiras teremos um encontro marcado para conversar sobre temas relacionados à COP30, Conexão Belém, que vai acontecer em novembro deste ano. Bora lá falar sobre este tema e tantos outros assuntos na sua plataforma de áudio preferida. Espero você! Oiê, eu sou a Cristina Aires e esse é mais um episódio do Conexão Belém COP30. Hoje nós vamos falar com o Pedro e com a Joyce, do CEBEDS, que é o Conselho Empresarial para a Sustentabilidade Brasileira. Vem comigo, pega o seu café e bora lá! Bom dia, Joyce e Pedro. Muito obrigada por vocês terem aceitado participar desse podcast. É um prazer para nós ter vocês aqui do CEBEDS, né, que é o Conselho Empresarial para Desenvolvimento Sustentável. E eu vou querer que a gente já comece com vocês contando para nós, né, o que é o CEBEDS e como que o CEBEDS ajuda as empresas a caminhar para o desenvolvimento sustentável e como que vocês estão pegando na mão dessas empresas para a COP30. Cristina, bom dia. Bom dia a todas e todos que estão nos escutando também. O CEBEDS é o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, é uma organização sem fins lucrativos que atua há mais de 28 anos na agenda do desenvolvimento sustentável. A gente é o capítulo nacional brasileiro do World Business Council for Sustainable Development, que existe há 30 anos, que também apoia principalmente grandes empresas nas suas jornadas para a sustentabilidade. E, Cristina, quando a gente fala de uma jornada para o desenvolvimento sustentável e até nesse guarda-chuva chamado sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, são infinitos temas, né? Então, a gente está falando aqui no trabalho do CEBEDS de pegar na mão das empresas sobre os temas ligados à água, né, gestão hídrica de forma geral, mudanças climáticas, energia, direitos humanos, finanças sustentáveis, agro também, então rastreabilidade, agricultura regenerativa. Então são muitos temas e cada um deles a gente também tem dezenas e dezenas de tópicos que são tratados aqui junto às nossas empresas. Então tem uma série de atividades que o CEBEDS faz, mas imagino que a gente vá aqui falando, né, ao longo da conversa. Mas especificamente sobre a COP30, né, quando a gente olha para um contexto de COP, algumas ações que o CEBEDS faz direcionadas à COP30, primeiro a gente tem que falar de um histórico do CEBEDS relacionado à COP, né? Então a nossa presidente, a Marina Grossi, tem toda uma agenda histórica de trabalho, né, junto ao governo em muitas das COPs. O próprio CEBEDS participa das COPs há mais de 15 anos, as COPs de clima, né? Lembrando também das COPs de biodiversidade, então tem todo um histórico do CEBEDS relacionado a esse trabalho. E sempre existe uma estratégia do CEBEDS de olhar o contexto daquela conferência das partes do clima. Então, qual que é a importância dela, quais vão ser os temas de trabalho? Aqui a gente está falando de uma COP de implementação, né, a COP30. Então, todo o trabalho que a gente está desenvolvendo é baseado em 3 eixos ligados à descarbonização, bioeconomia e agricultura regenerativa. Então, basicamente, a gente está com uma trilha de eventos, treinamentos e uma série de agendas que já foram realizadas e ainda estão sendo realizadas ao longo desse ano, que vão culminar na COP30 com uma série de compromissos, cases das empresas que a gente também vai lançar. Então, são uma série de atividades ligadas a esses 3 eixos. E, num resumo para a primeira pergunta, o que a gente faz é pegar na mão dessas empresas para poder apoiar elas a utilizar essa estratégia CEBEDS, a plataforma CEBEDS, da melhor maneira possível para divulgar esses cases, essas experiências, essas boas práticas, mas que estejam de fato articuladas com compromissos de impacto real nos 3 eixos que eu mencionei. E aí o CEBEDS é visto, né, e pode ser utilizado como uma plataforma pelas empresas nesse sentido. E aí tem uma série de atividades que a gente vai comentando aqui ao longo do podcast também. Muito bom, Pedro. Cristina, Sim. e eu gostaria só de compartilhar, né? O Pedro deu uma super resposta aí, mas eu gostaria também de compartilhar o quanto também a gente faz o outro lado, né? Então, por exemplo, as trilhas que o Pedro mencionou, descarbonização, agricultura regenerativa, a gente também faz o advocacy disso. Então, a gente apoia o desenvolvimento das empresas, mas a gente também tem uma linha direta, por exemplo, com o embaixador e presidente da COP, André Corrêa do Lago. Inclusive, o tema de descarbonização
ele puxou em um dos nossos conselhos de líderes o ano passado, ele fez uma convocação lá, que a gente tinha 5 eixos estratégicos, e que ele gostaria muito de contar com o apoio do CBEDS, e aí uma das nossas frentes, né, que a gente inclusive já entregou que é a coalizão de transportes, e agora a gente está trabalhando com a coalizão de minerais, energia elétrica e agricultura, esqueci alguma? Não. E aí a gente tem a meta de entregar antes da COP, inclusive, esse mapeamento de ações. Então a gente não só pega na mão das empresas, como o Pedro bem colocou, assim, para ser bem resumida aqui, como a gente também faz essa ponte entre as ações já que podem inclusive ser escaladas das empresas com o governo, com a sociedade civil, enfim, a gente faz essa ponte para conseguir de fato apoiar o desenvolvimento em todas as pontas, sendo do lado empresarial, representando o lado empresarial no governo brasileiro. Muito bem, ótimo. Falei certo, Pedro? Com certeza. Boa. Nessa mesma linha das empresas, né, eu acho que vocês têm mais de 300 empresas sendo apoiadas por vocês, é isso? São 117 agora. 117. E como é que essas empresas podem se engajar com vocês? Como que é esse processo de engajamento? Precisa ter um termo assinado ou algumas políticas que eles já fazem, né, para estar na mesma linha? Ou como que elas estão em termos de nível? Quer dizer, tem empresas começando com a sustentabilidade, tem empresas na plataforma média, tem empresas que já estão avançadas. Como que isso acontece? Então, Cristina, sobre a atuação, né, de uma empresa aqui dentro do CBEDS, hoje a gente tem mais de 115 associados. Desse mais de 115, mais ou menos por volta de 100 deles são grandes empresas, nas quais a gente diz que o faturamento é acima de 300 milhões de reais. Então tem um perfil mais ou menos bem definido nesse sentido, né, ligado ao faturamento, onde elas representam 20 setores aqui da economia brasileira. Então setores como agro, tecnologia, setor financeiro, bancário, serviços, saúde, petroquímico, químico, transportes. Então, tem uma série de setores aqui dentro que realmente, pelo tamanho e pela representatividade de indústria, representam bem o PIB brasileiro. E dentro dessas empresas, claro, tem os diferentes perfis de maturidade numa jornada de sustentabilidade, né? Então, empresas que são menos maduras, aquelas que estão no nível intermediário e empresas que são muito maduras, que realmente já têm uma agenda de sustentabilidade há 15, 20 anos, por exemplo, né? E para todas elas existe uma plataforma CBEDS de engajamento, onde a gente oferece uma série de capacitações, conexões, tanto entre elas quanto também com outros stakeholders importantes do setor público, por exemplo, academia, da sociedade civil, e também a parte de advocacy proativo que a gente faz, que também já vou explicar um pouco sobre isso. Então, o CBEDS está configurado em algumas frentes temáticas de atuação, né, as nossas câmaras temáticas. Então, são temas ligados à água, que as empresas podem se engajar, clima, energia e finanças sustentáveis. A gente também tem uma agenda de impacto social, direitos humanos, do agro e de sociobioeconomia. Tá? Então, são algumas das agendas que a gente tem, além de economia circular também, para as empresas se engajarem nesses treinamentos, nos debates estratégicos também, para que elas possam incorporar as melhores práticas, dados os treinamentos e as conexões nas suas estratégias, né? E aí, baseado nisso, cada grupo desses tem uma série de atividades nos quais a empresa pode se engajar. Então, visitas técnicas para poder compreender na prática como que é a operação de uma empresa. A gente também tem incidência direta em algumas políticas públicas estratégicas para a sustentabilidade. Então, exemplo, o mercado de carbono, né? O mercado de carbono regulado. Desde 2016, o CBEDS trabalha nesse tema. Então, as empresas têm contato indireto por conta dessa plataforma CBEDS, mas é um contato praticamente direto com esses representantes do setor público que pautam essas políticas públicas. Então, a gente traz, né, em alguns momentos, essas pessoas para debater com as empresas do CBEDS. As empresas do CBEDS recebem, por exemplo, alguns temas com antecedência para poder opinar, para compreender qual que vai ser o impacto na sua estratégia de sustentabilidade. A própria taxonomia, né, que recentemente a gente teve aí, né, a divulgação dela, né,
A gente também esteve nos últimos anos apoiando esse processo, então as empresas podendo opinar nos diferentes critérios ali da taxonomia. Então são uma série de atividades que daria para ficar o dia inteiro literalmente falando aqui. A gente podia pegar pelo menos 1 hora por tema, dariam 8 horas aqui Que de temas, maravilha, 8, vamos né, fazer temas isso. de trabalho. Mas, no geral, as empresas podem se engajar dessa forma. O CBEDS ele está trabalhando uma agenda de compromissos também, pouco a pouco, nessas diferentes frentes temáticas, tá? Então, por exemplo, o compromisso de segurança hídrica ligado ao estresse, né, de bacias hidrográficas aqui na operação das empresas é algo que a gente está revisitando. Então, tem alguns compromissos que a gente vai começar a apoiar para que as empresas possam não só assinar um compromisso, mas, na verdade, ter um acompanhamento de indicadores ligados a compromissos estratégicos numa agenda de sustentabilidade que dialogue, no final do dia, com uma agenda estratégica federal e nacional, né? Então, tudo que o CBEDS faz enquanto trabalho tem esse diálogo também com uma estratégia a nível federativo no Brasil, tá? Então, a empresa, ela pode entrar, né? A gente não tem uma restrição nesse sentido, né, de setores, né, por enquanto, nada nesse sentido, mas realmente de poder engajar elas numa jornada de sustentabilidade. Obrigada, Pedro. Algum complemento, Joyce? Não, podemos seguir, porque o Pedro é o dono dessa agenda aí. Complementando o que você acabou de nos dizer, o CBEDS tem algum plano de expansão de até quantas empresas vocês pretendem apoiar ou podem apoiar? Então, Cristina, é uma boa pergunta. Na verdade, a gente sempre está expandindo a nossa rede, não tem um limite, então queremos todas as empresas aqui dentro do CBEDS para ser uma via de mão dupla, na verdade, do CBEDS poder apoiar a jornada delas, mas as empresas também apoiarem o CBEDS. Então, sendo o CBEDS uma associação, a gente também precisa que as empresas tragam inputs, né? Então, tragam aqui provocações de fato, de agendas que o CBEDS, por exemplo, poderia estar trabalhando de uma forma mais prioritária e talvez não esteja por parte de algumas empresas, de alguns setores. Então, na verdade, eu sempre comento com todas elas que todas as empresas que estão entrando no CBEDS, que a gente também precisa receber esses inputs delas. Então, por exemplo, uma empresa que está olhando uma agenda de direitos humanos, a gente precisa entender, ok, dado um guarda-chuva de direitos humanos que é enorme, assim como todos os outros, quais são as principais dores e necessidades dessa empresa na agenda de direitos humanos, para que a gente possa montar esse grande quebra-cabeça, né, de ligar essas peças do que é importante para a empresa ou para a maioria delas e o que a gente consegue começar a oferecer. E o CBEDS, ele sempre está olhando para a vanguarda e porque é de fronteira nos temas ligados à sustentabilidade. Então, um exemplo, na nossa Câmara Temática de Biodiversidade, a gente está falando sobre TNFD, por exemplo, que é um tema super quente para as empresas, né? No grupo de economia circular também a gente vai começar a olhar o Global Circularity Protocol em parceria com o FGV e o World Business Council. Então, não tem limite, pelo contrário, todas as empresas que tiverem interesse em saber mais do trabalho do CBEDS, a gente está super à disposição para reuniões individuais, para até entender como que o CBEDS dialoga de forma prática com a estratégia dessa empresa também. Então, aqui, na verdade, o céu é o limite, quanto mais empresas, melhor. Que ótimo. Continuando, gente, eu queria entender um pouco como que vocês estão conseguindo conciliar agora essa agenda com as 115 empresas que já estão caminhando nesse processo nas plataformas de vocês, já estão discutindo vários temas, etc., já estão engajadas com os temas prioritários de um ano tão atípico para todos nós, né, que é o ano da COP. Né, você no início falou um pouco sobre as atividades e os temas que vocês, né, os 3 temas, bioeconomia, descarbonização e o outro é Agricultura regenerativa. Como é que vocês estão trabalhando esses 3 temas em paralelo com as plataformas que já estão caminhando nesses outros temas tão importantes e vários, né, que as empresas demandam e vocês podem cooperar? E aí eu queria que você detalhasse um pouquinho esses 3 temas em particular, como que vocês estão trabalhando e caminhando com essas empresas, para que elas cheguem na COP, né, e que todo mundo chegue na COP com as suas demandas, mas com as suas expectativas também. O Pedro, eu queria começar com uma frase que a Marina Grossi, nossa presidente, falou.
Em uma entrevista que eu acompanhei com ela recentemente, que me pegou muito, assim, e ela falou assim, a COP começa muito antes da COP. Então, é exatamente, acho que essa frase, ela responde de forma sucinta a sua pergunta. O CBEDS, ele trabalha as agendas, como o Pedro já bem explicou, a gente trouxe aqui, em alinhamento com as demandas das empresas, não só pensando na COP, mas entrega para a COP e vai continuar a entregar. E assim, é muito louco, porque todo ano tem COP. Então, todo ano a gente, independente do país que seja, muito bom, que vai ser no Brasil, vai mostrar o quanto o Brasil está preparado para ser líder global da agenda da sustentabilidade, né? Vai mostrar para todo mundo isso. Essa é a nossa principal. Esse nosso principal anseio, e eu acho que de qualquer brasileiro, não estou falando nem do CBEDS, acho que qualquer brasileiro que tem um pouquinho de consciência ambiental, consciência climática, tá apostando forte nisso. E aí, respondendo a tua pergunta, então, a gente está se preparando, continuará se preparando, e é um ciclo, não vai terminar. Então, essas agendas que a gente já vem trabalhando, de agricultura regenerativa, quando você olha para o Brasil, esse território imenso, o berço, o mercado do mundo, né? Como muita gente chama de oferta de agricultura. Então, a agricultura regenerativa, o que ela faz? Ela olha para as paisagens devastadas e faz ali aquela recuperação daquele solo para não só voltar a poder ser plantado, como também regenerar o bioma que existia ali. Então, existe ganha-ganha dos dois lados. Então, a questão da descarbonização, ano passado, 2024, foi a primeira vez que a gente superou o 1,5 do Acordo de Paris. Então, assim, a gente não precisa descarbonizar porque é uma demanda, porque todo mundo quer ser verde, não. É porque se a gente não descarbonizar, a gente não vai alcançar o Acordo de Paris. O Acordo de 1,5 de aumento de temperatura, ele é possível. O Brasil pode ser e vai ser, eu acredito muito nisso. Desde que eu entrei no CBEDS, isso aqui é uma escola, ouvir a Marina, ouvir nossos porta-vozes, simplesmente faz a gente acreditar de fato. Não, a gente tem indicadores, a gente tem cases que provam que a gente consegue chegar lá. Só que a gente precisa ter essa consciência que não é uma entrega da COP, é uma entrega para o mundo. Então, eu acho que essa é a grande diferença. Não dá para a gente envelopar o que é COP 30, o que é, enfim, demanda empresarial, a gente só tem um mundo, a gente precisa cuidar dele. Verdade. Agora o Pedro, por favor, Pedro, me complementa aí na pergunta. Claro, não, total, Joyce. Acho que complementando, eu vou até resgatar algo que você falou anteriormente sobre as coalizões, né? Então aqui, Cristina, assim como a Joyce até falou agora, né? A COP, e até algo que a gente comenta aqui enquanto CBEDS, ela é um momento, né? Então ela é um evento, né? Assim, no grosso ela é um evento, né? Assim, só que é um evento que tem muitas consequências, muitos diálogos, debates, etc, etc, né? Então o que a gente está apoiando as empresas nessas 3 jornadas aqui é justamente compreender quais são cases que elas têm ligados à descarbonização, agricultura e bioeconomia, mas para além disso, como é que a gente conecta esses cases das empresas e essas boas práticas com as necessidades que o governo tem ligados a esses 3 eixos, e aí como que a gente divulga isso e faz um deparo muito claro de, por exemplo, uma empresa que tem, por exemplo, algum projeto com alguma tecnologia específica ligada à agricultura regenerativa, né, que a gente tem, né, algo nesse sentido. Como que a gente conecta também plataformas de financiamento para poder escalar essas soluções das empresas, né? Então, o que o CBET está fazendo é essa grande articulação, né, com o setor público, com as empresas e também com fontes de financiamento para compreender como escalar esse impacto das empresas de forma geral. E só tomando um exemplo da coalizão de transportes, nessa coalizão, como a Joyce mencionou, ela é um trabalho que foi uma demanda do próprio André Corrêa do Lago para os CEOs e vice-presidentes de dezenas de empresas aqui do CBEDS, em uma das nossas reuniões de alto nível, né, para os CEOs e VPs aqui das grandes empresas do CBEDS, onde houve uma provocação. O que vocês, aí no caso, empresas que estão ligadas a uma vertical de transportes, podem contribuir para a descarbonização do setor, né? Essa é a provocação e era o mote. E aí, baseado nisso, o CBEDS ele articulou junto a outros parceiros essa coalizão que envolveu mais de 50 stakeholders entre
federações de indústria, associações empresariais, empresas também, para chegar a consensos de o quanto que cada um consegue contribuir para a descarbonização em 6 verticais de transporte, né? Então a gente fala de aéreo, ferroviário, rodoviário, hidroviário e assim por diante, né? Então, isso é um resultado prático que a gente entregou para o governo, que o governo vai utilizar esses documentos também, né, em negociações e outras oportunidades também. Já vem usando, inclusive, outras organizações já vêm usando, inclusive, esse estudo e outros que a gente vai fazer em outros eixos, incluindo agricultura e com impacto também em bioeconomia. Dando um último exemplo também, como eu falei, a gente pode ficar aqui muito tempo falando de vários exemplos do CBEDS, mas para finalizar, a gente fez um mapeamento também de oportunidades de investimento na sociobioeconomia, né? Então, em projetos que impulsionem a sociobioeconomia. Então, isso está ligado ao eixo de bioeconomia aqui do CBEDS. A gente mapeou isso em conjunto com as empresas, né? Oportunidades de investimento para projetos que sejam interessantes, que possam também escalar algum tipo de impacto positivo ligado à operação de empresas. Então, são N projetos, né? Aqui a gente está, acho que dando só uma ponta do iceberg aqui de N projetos que o CBEDS vem fazendo, mas é muito dessa forma, com articulação, com as empresas, com o governo, com organizações de base na ponta também que estão atuando com projetos, tá? E claro, isso tudo a gente quer empacotar para aproveitar esse momentum da COP também, e no pós-COP com certeza. Até, Cristina, eu queria só complementar esse ponto que o Pedro trouxe das coalizões. As 50 entidades que ele mencionou é da coalizão Transportes, que a gente já entregou os direcionais para o André Corrêa do Lago, presidente da COP. Essas outras que chegamos a mencionar também, rapidamente, que a gente está nesse momento trabalhando, que é da coalizão de energia elétrica, que é a coalizão de minerais essenciais e a coalizão de agricultura, só para você ter uma ideia do tamanho disso, e a gente não está falando aqui, só para deixar claro, de só empresas associadas ao CBEDS. A gente está falando de todos os stakeholders, sejam associações do setor, sejam empresas que nos ajudam a mapear ali os tópicos, por exemplo, o BCG, também está com a gente, eu esqueci o nome da outra empresa. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Porque enquanto o Pedro falava, eu fui pegar, porque assim, o número, no total, considerando também a coalizão transporte, a gente está falando de 188 entidades. Obviamente tem alguma sobreposição, porque pode ser que a entidade esteja em 2 colisões ao mesmo tempo, mas a gente está falando de um número gigante de organizações, aí, seja empresa, seja associação, engajadas para entregar e assim, pré-competitivo, assim, uma palavra que a gente usa aqui muito, muito aqui dentro, a gente está falando de empresas que podem ser diretamente concorrentes, e elas estão juntas nesse mapeamento de ações práticas para descarbonizar o setor. Então, por exemplo, a Coalizão Transportes, quando entregou para o André Corrêa do Lago, teve o evento presencial em Brasília, e eles falaram, o feedback foi a primeira vez que isso foi visto. Empresas ali que competem pelo mesmo negócio, sentadas na mesma mesa para buscar o objetivo da descarbonização do setor. É bastante relevante isso e é um número bastante grandioso, assim, sabe, para esse projeto que a gente está tocando. E está no site do CBEDS também. Então, eu e a Joyce estamos falando bastante, né, desse projeto e dessas publicações. Todas estão no site do CBEDS para quem quiser fazer o download gratuito de todo o conhecimento que está divulgado lá. Nessa mesma linha, como que o CBEDS, o que vocês estão esperando de resultados dessa COP, né? O que vocês estão colhendo dos empresários e o que eles querem e esperam, né? Que resultados vocês esperam da COP, né? A gente muito fala e tem sido muito debatido o artigo 6º, né, a questão da adaptação, também o artigo 6º, que é financiamento, mas eu sempre tenho para mim, como eu trabalhei muito com cooperação internacional, só por 35 anos, então, assim, cooperação internacional está na minha cabeça já pulsando. E eu vejo que muitas das vezes, não sei se vocês têm a mesma impressão, dinheiro não é tudo. Então, eu acho que às vezes é pedir dinheiro por dinheiro, né? Porque se você não tem bons projetos e não tem eficiência nem eficácia e nem tem essa sustentabilidade do projeto, ele também vai morrer na praia, né? E eu vi muito desse filme,
Tanto projetos para o governo, tanto projetos com ONGs, isso é o que mais a gente vê. Então, é um dinheiro indo para o ralo, né? E eu vejo que a COP pleiteia isso insistentemente todo o tempo, né? E todas as COPs. Será que a gente precisa de todo esse dinheiro mesmo? Então, assim, como é que isso está sendo visto? Porque para as organizações não governamentais e dentro da cooperação internacional, isso é o boom, né? Né? E agora eles já desistiram de os países em desenvolvidos parece que já não querem mais dar todo esse recurso. Obviamente, a gente não pode deixar de falar das guerras, né, que o mundo está vivendo, e nem dos conflitos, né? Porque são inúmeros conflitos, né? Eu tive outro dia, dando um simples Google, você pode ver mais de 130 conflitos no mundo, o que também contribui demais para as questões climáticas, né? E também os conflitos maiores, que são os dois principais que a gente tem hoje, que é Rússia e Ucrânia e Israel na faixa de Gaza. Então, isso vai impactar a COP, sem dúvida, né? Sem dúvida, absolutamente. E várias outras variantes que tem por aí, né? Vocês estão numa luta e num apoio extremamente legítimo. Mas como é que tudo isso, nesse caldeirão, e quais são as expectativas das empresas e dos CBEDs diante de todo esse cenário, que, como a gente falou um pouco mais no início, é um cenário muito negativo, infelizmente, né? Os Estados Unidos já não estão mais no Acordo de Paris, o que também vai impactar em alguma coisa, né? E particularmente o artigo 6º, como é que vocês estão vendo, como é que as empresas veem? Porque isso não afeta as empresas de maneira direta, né? Eu acompanho a Marina em eventos, entrevistas, então a gente acaba absorvendo muito do super conhecimento dela, né? E uma coisa que ela fala, que acalma também meu coração um pouco, assim, sabe, de cidadã do mundo engajada, é que, assim, os Estados Unidos já saiu uma vez do Acordo de Paris e a gente conseguiu sustentar essa narrativa, esse engajamento global, né? A gente tem hoje, com o multilateral, a gente vê uma dificuldade aí do multilateralismo, mas ele ainda também é a resposta, porque quando a gente fala de enfrentamento das mudanças climáticas, a gente não está falando só do governo ou só das empresas, a gente tem ali um coletivo e que todas as partes precisam funcionar, e é como numa empresa. Às vezes, por exemplo, eu não estava muito bem esses dias, o time continuou a girar. Então, beleza, os Estados Unidos não está num bom momento, mas a gente tem outras frentes que vão continuar a desenvolver, a seguir a agenda climática, a agenda do desenvolvimento sustentável. Então, eu acredito muito nisso. Na questão do financiamento, a gente vê, é óbvio, eles precisam de recurso, estão numa situação bastante atípica com as duas guerras, né? Tem a demanda pelo gás, tem muitos fatores, né? Mas eu acho que a gente tem muitos, você falou daquela parte de, nesse imenso caldeirão aí de projetos, eu acho que a gente tem projetos, eu acredito, sei que a gente tem projetos amadurecidos, projetos que podem ser escaláveis, que o investimento ali pode ser pulverizado e eles irem acontecendo. Acho que o Sul Global, ele tem essa prerrogativa dessa demanda maior e também pode entregar mais para o mundo. Então eu acredito muito que não é muito, assim, não é falácia, sabe? Não é que tem um monte de projeto e precisa de um monte de dinheiro. Não, eu acho que é muito mais simples do que isso. Eu acho que a gente tem um monte de projeto, assim, com um certificado ali, com carimbo de que é viável, que você tem ali também no próprio projeto o indicador, o KPI, mostrando o que ele vai entregar ali em médio e longo prazo. E são certificados, a própria TNFD, que o Pedro falou, a TFFF, que a gente também está liderando, vai ter conversas na New York Climate Week, vamos ter um evento lá para falar sobre. Enfim, eu acho que a gente tem muito para entregar. E, assim, o próprio exemplo do que o André Corrêa do Lago está fazendo, né? Então, essa questão da coalizão, que a gente vem detalhando aqui na nossa conversa, veio da primeira carta do André, quando ele falou de mutirão. Então, assim, essa frente que o CBEDS está liderando, e que tem já, e acho que diferentemente dos stakeholders, tem muitos indicadores, já tem ali uma maturidade mais avançada, foi uma provocação também coletiva. A gente tem outras frentes, outros
entidades também fazendo o mesmo mapeamento, trazendo esses insumos para o André. Então, a gente vê que, pelo menos assim, na nossa presidência da COP, a gente vai entregar um material robusto, mais ainda cases, mais ainda práticas que podem, com financiamento, ser escaladas a partir de amanhã. Então, eu acredito muito que a gente tem muitos projetos já e que na COP30 a gente vai entregar muito mais, principalmente olhando aqui para a nossa agenda brasileira e também para a agenda do Sul Global. E eu realmente acredito que a gente precisa desse dinheiro para o negócio acontecer. Tem que ser a COP da implementação. Marina fala muito isso, ó. Já falamos, já mapeamos muito, já discutimos muito, já fomos e voltamos, agora é a hora da ação. Não dá mais para a gente ficar nessa discussão, a gente precisa ir para ação, e esse vai ser o momento, eu realmente acredito nisso. Pedro, algo a complementar? Acho que só rápido, eu estava uma vez numa palestra, né, teve uma pessoa que comentou que apesar da situação, Cristina, né, que você mencionou que realmente é muito absurda, né, a gente está aqui falando de uma agenda de adaptação urgente, né, inclusive com relação às mudanças climáticas, né, e é uma agenda que aqui a gente está falando, né, enquanto pessoas, né, da sustentabilidade, do ecossistema todo, mas se a gente for pegar num racional estritamente financeiro, né, de mercado, também é uma agenda urgente, porque são prejuízos, né, de bilhões todos os anos com relação a isso, em uma não ação, né? A não ação, ela é muito mais cara do que você ter um investimento na agenda aí de implementação para adaptação, né? E essa pessoa trouxe o seguinte nesse evento, né? Que estaria pior a situação se a gente não estivesse fazendo tudo que foi feito ao longo das últimas décadas, né? Então, acho que só para reforçar um pouco o ponto da Joyce também, que esses cases que a gente está trazendo aqui, pegando um contexto, né, do CBEDS especificamente, são aqui quantificados, né, as empresas, são mais de 100 cases que a gente tem mapeados aqui, de mais ou menos 60 associados, tá? Então são um pouco mais de 100 cases, onde eles trazem qual que é o impacto gerado, o impacto previsto, o custo do projeto, se ele já se paga, se não se paga. Então realmente é algo bem robusto, que isso ainda vai ser divulgado, a gente está fazendo aqui as últimas adaptações ainda para essa publicação, mas a proposta é justamente poder levar isso para a COP, e claro, numa agenda depois de pós-COP aí, que eu comento também com as empresas que ela é infinita nesse sentido, né? Não acaba as coisas na COP30 ali no final de novembro. Isso que o Pedro falou, Cristina, eu sei, dá pra gente ficar aqui horas falando sobre isso. E um exemplo que a gente gosta sempre de citar é a questão do Rio Grande do Sul, né? Esse é o ponto crucial do que o Pedro falou, o preço da inação. E hoje ainda, mesmo depois de mais de um ano de tudo que aconteceu, a gente ainda tem pessoas morando em lugares improvisados, a gente ainda teve um risco há uns meses atrás, um medo ali de encher de novo, ficou monitorando, foi pro noticiário nacional ali aquela preocupação. Então, é o preço da inação. A gente tem exemplos de cidades esponjas, de lá na China, como que eles mudaram isso de forma simples, fazendo ali os parques lineares, né, as estruturas para receber as grandes quantidades de água nesse período de chuvas, e não são investimentos relevantes, obviamente, todo o dinheiro é relevante, mas não são valores estratosféricos, e consegue se fazer. Então, é isso, o preço da inação. E um outro ponto importante, assim, o pessoal fala muito da questão de financiamento climático, que vai ser o grande tema da COP, a gente precisa conseguir a diferença que ficou lá pendente em Baku. Mas até uma das cartas do André Corrêa do Lago, né, ele destaca, acho que é a terceira ou a quarta, não me lembro, a questão das pessoas, né? É muito emblemático a COP ser na Amazônia, porque a gente está falando dos povos originários. A Marina esteve lá um tempo atrás e ela conheceu ali processos de agricultura, ali ela foi à Amazônia, fez uma imersão lá de muitos dias, e ela estava contando em uma entrevista o quanto a gente não precisa inventar, o quanto, se você olhar para esses povos originários, o quanto eles já são evoluídos, a gente só precisa escalar o que eles já fazem ali há séculos.
Então, eu acho que uma questão muito relevante da COP ser na Amazônia é justamente ter essa conexão com as pessoas desses povos originários que estão lá desde quando a gente não tinha ali essa definição de territórios e tudo mais. Então, eu acredito muito nisso e eu acho que isso justamente é a conexão, é o match da questão do investimento versus o que isso reflete na vida das pessoas, essa questão do que o Pedro trouxe da inação. Não vai refletir, vai ser mais difícil chegar na empresa, vai chegar, obviamente, a gente teve questões com empresas no Rio Grande do Sul, como também temos em outros locais no mundo inteiro, mas as pessoas, né, tem um termo que eu me esqueci agora, das pessoas que são vulneráveis como é que chama? Comunidades vulneráveis? Eles são, não sei o que, climáticos, como é que chama? Você não tá falando refugiado climático, não. Né? Refugiado climático, mas assim, não é só refugiados, são pessoas que estão mais vulneráveis, batendo palma de novo para voltar, são as pessoas que estão ali na linha de frente, se o negócio ficar ruim, eles vão ser os primeiros atingidos, e eu acho que a COP ser na Amazônia, a gente também tem essa prerrogativa, essa visão, esse olhar mais criterioso às pessoas e como elas são impactadas pelas questões climáticas, sabe? Muito bem. Eu acho que a gente falou pouco ainda de quais resultados que as empresas querem. Se vocês quiserem falar um pouco sobre isso, que resultados que vocês esperam na COP, do ponto de vista das empresas? Tem alguma coisa específica, algum ponto específico de resultado que está sendo debatido, que se espera muito da COP, do ponto de vista das empresas? Pode falar, já. Não, é que eu tenho até aqui um pensamento. Acho que a gente falou desde o começo desse encontro aqui, que é a descarbonização das cadeias de valor, né? Eu acho que as metas de redução de emissão, a neutralidade climática até 2050, você vê que o net zero é uma meta da grande maioria das grandes empresas, né, que estão inclusive com a gente nessa jornada. Você mesma falou, Cristina, da questão da adaptação e gestão de risco climático, né, isso impacta diretamente as empresas e eles estão preocupados com isso. Acho que a transição energética justa é um ponto, a gente está na vanguarda disso aqui no Brasil, né, a gente pode ser aí um líder desse tema para o mundo, e isso impacta, obviamente, nos processos industriais e de transporte das empresas, então isso faz toda a diferença para eles querem estar na liderança disso, né? Eu acho que a questão das finanças sustentáveis e da precificação do carbono é essencial. A gente já avançou bastante, mas eu acho que a COP30, do ponto de vista do Brasil, vai ser um ponto aí importante desse processo para a gente chegar nesse mercado regulado de carbono, né? E também essa conexão global, né? Nessa questão de precificação. E eu acho que também, Pedro, o Pedro super entende desse tema também, o relato e a transparência climática, né, o alinhamento às normas internacionais, a gente vê o quanto as empresas estão principalmente aqui que tem atuação no Brasil, que estão aqui ao nosso lado, estão evoluindo nos seus relatórios de sustentabilidade. Eu acho que não tem mais essa coisa de diferenciar o que as empresas querem. Eu acho que, como eu disse ali meio emocionada no começo, acho que todo mundo quer. A gente quer manter ali 1.5 vivo, a gente quer viver numa estrutura de desenvolvimento sustentável a longo prazo, que obviamente, do ponto de vista da empresa, sempre tem uma conexão com o negócio, né, da perenidade do negócio, mas também é uma ânsia como pessoa. Eu acredito muito nisso, sabe? Eu não acho que tem essa diferenciação mais. Acho que tinha no passado, acho que quando eu comecei a trabalhar com isso, eu sentia muito essa coisa de o quanto era para entregar um valor, para fazer uma conexão com a marca, não era algo genuíno ali, quanto à demanda de que se você não fizer, a coisa vai ficar ruim. Então, acho que agora as pessoas entenderam que não existe mais eu vou fazer para ficar bonito para minha marca. Não, eu vou fazer porque eu preciso fazer, porque é minha responsabilidade fazer, minha responsabilidade como pessoa e como líder empresarial. Então, eu acredito muito nessa postura do setor produtivo brasileiro e também global. Pedro, alguma coisa a complementar? Não, perfeito. Então eu gostaria de fazer uma última pergunta, infelizmente.
Qual que vocês acham que seria e que será o legado dessa COP? O legado dessa COP para a Amazônia, acho que a Marina já falou, a Joyce já falou um pouco sobre isso, e o legado para o Brasil. O que vocês acham que essa COP vai deixar para nós? Cristina, eu penso que o legado da COP vai ser posicionar cada vez mais, né? O Brasil já tem essa posição, mas eu acho que fortalecer muito a posição do Brasil como liderança global para essa transição que a gente precisa fazer relacionada a mudanças climáticas, né? Então, por tudo que o Brasil tem, né, de capital natural também, mas mais do que isso, as soluções que a gente já tem aqui dentro, e que realmente o Brasil, como liderança, e esse articulador, né, internacional, esse mediador internacional já de várias agendas, que também uma característica histórica, né, que o Brasil tem. Eu acho que o maior legado que a COP pode deixar para o Brasil é realmente essa posição, né, fortalecer cada vez mais essa posição, porque eu imagino isso como o principal ganho, porque ele vai cascatear para outros subganhos, entre aspas, né? Então a gente teria depois, né, ganhos para as comunidades tradicionais, né, assim, nos vários territórios do Brasil, né? Então não só ali para o território da Amazônia onde vai ser a COP, né, mas para outras comunidades tradicionais também. A gente está falando sobre regeneração dos biomas no Brasil. Isso tudo vai impactar políticas públicas, financiamento nacional e internacional, que impacta diretamente as cadeias de valor das empresas, que consequentemente impactam seus fornecedores. Então, realmente, acho que o principal legado, na minha opinião, é esse posicionamento do Brasil como essa liderança que vai cascatear uma série de ações muito positivas, com parcerias internacionais também com outros países, outras organizações, para realmente a gente conseguir implementar cada vez mais realmente essa transição, né? Então, ligada a mudanças climáticas, mas que perpassa sobre vários outros temas, né? Direitos humanos, Sim. biodiversidade, enfim, N temas aí dentro desse guarda-chuva. Joyce, Eu acho que assim, pensando no nosso lado, eu super concordo com o Pedro. Como eu brinquei aqui, eu sou uma brasileira emocionada. Não se trata de patriotismo, porque infelizmente essa palavra está um pouco enviesada nos últimos tempos, né? Mas eu acredito muito nessa liderança também do Brasil. Mas olhando para a nossa atuação, eu acho que e tudo que a gente vem construindo nesse ano me fez acreditar e, sabe, de fato levantar a bandeira desse legado de cooperação. Eu fico citando a todo momento, porque quando eu ouvi a primeira vez, eu falei, puxa, como assim mutirão, né? E agora faz absoluto sentido, é muito emocionante, de novo usando a palavra, né? Engajador, você vê todo mundo direcionando para um mesmo tema, pensando nas mesmas entregas. Então eu acho que esse legado de cooperação, né, do setor público, privado, sociedade civil, ele mostra, né, que o desenvolvimento e a sustentabilidade eles podem e vão caminhar juntos. E principalmente a partir de agora eu sinto como um grande divisor de águas. Então eu realmente acredito que essa questão do mutirão da cooperação é um importante legado para o Brasil, vai ser um importante exemplo para o restante do mundo, para as próximas COPs. A gente tem também uma agenda pós-COP, então tem toda uma passada de chapéu para a próxima liderança da COP, e eu acho que isso vai ser um bom exemplo. Os próprios enviados especiais, né? Então a Marina, além de ser nossa presidente, ela também é enviada especial para o setor empresarial, ela está com diversas agendas aí, acabou de voltar do México, vai para o Peru, também tem agora a New York Climate Week, então a gente vê o quanto esse trabalho de cooperação, ele é abrangente e ele está em várias frentes. Então eu acredito muito que esse é um legado brasileiro para essa COP, né, para ser destacado nessa COP, mas também ser um grande exemplo para as próximas também. Bom, mais uma vez eu gostaria de agradecer vocês dois, e eu sempre deixo um espaço aberto para vocês darem algum recado ou falarem alguma coisa que vocês gostariam de falar e deixar para o público para visitar a página de vocês, o que vocês quiserem, fica à vontade. Bom, posso Pedro, começar quer fazer, por favor? Bom, Cristina, primeiro eu agradeço muito a oportunidade, o espaço, né, que você deu aqui para o CBEDS hoje, nessa uma hora aí para a gente conversar, né, sobre muitos temas que daria para a gente ficar aqui uma semana inteira, na verdade, conversando sem dúvida, de forma Pedro. ininterrupta.
Mas o convite que eu faço é para todas as empresas que quiserem conhecer mais o trabalho do CBEDS, podem acessar a nossa página, né? É CBDS, ali na internet, já acha a nossa página. Podem entrar em contato com a gente também ali pelos links de contato. E para todas as outras pessoas também que não necessariamente estão em alguma empresa, mas querem saber mais do nosso trabalho, tem a página do YouTube no CBEDS, com algumas playlists, inclusive com vários webinários sobre N temas ligados à sustentabilidade. A nossa página de artigos no site do CBEDS também tem muito conhecimento compartilhado, gestão hídrica, economia circular, direitos humanos, energia, biodiversidade, então tudo que a gente conversou aqui. Então, o convite que eu faço é para todo mundo que estiver assistindo acessar a página do CBEDS, CBDS, ali na internet, e poder destrinchar bastante o site, e qualquer dúvida a gente está à disposição também. A gente tem newsletter, a gente que você pode se inscrever por meio do LinkedIn, a gente tem nossas páginas, como o Pedro bem falou, em todas as plataformas, os perfis, o perfil da Marina no LinkedIn também é bastante ativo, lá ela conta todas essas agendas, todas essas frentes, artigos, hoje ela é articulista no Valor Econômico, na Times Brasil CNBC, no portal Um Só Planeta e no broadcast Estadão, então a gente tem várias frentes aí para construir essa narrativa e trazer essas discussões aí para todos os níveis, não fica aqui só no setor empresarial. Esse que é um trabalho bastante relevante que a Marina faz, então ela fala ali desses temas para todos esses públicos. A gente pode depois, não sei, Cristina, compartilhar com você os links, e na hora, enfim, que a gente mencionar, a gente pode colocar ali os últimos artigos, para as pessoas já ficarem ligadas no canal, nos canais, né, dessas conversas. E aí, como o Pedro disse, assim, agradecer é sempre um desafio falar sobre o que a gente faz, porque é super amplo, até como eu te falei no começo, até fiquei meio insegura, eu falei, putz, será que sou eu mesma pessoa? Eu sou de comunicação, eu lidero a questão da comunicação com a imprensa, então, assim, sou muito próxima dos porta-vozes, tenho aulas diárias com eles, acompanhando nas entrevistas, mas nunca sou eu aqui a pessoa da linha de frente, por isso que eu até falei, e assim, tem muito dessa questão que o Pedro é o mestre, que o Pedro faz toda essa interlocução com as nossas empresas, com as futuras que ainda serão associadas e que já estão com a gente. Então, por isso que eu também sugeri, Cristina, dividir esse palco aqui com o Pedro. Foi uma honra, foi muito bom. A gente tem que repetir essas dobradinhas, viu? Vou falar aqui internamente que deu bom. Que deu bom mesmo. E obrigada, Cristina, obrigada aqui pela oportunidade da gente falar, foi muito bom o papo, e espero que a gente fale também depois, se você pode fazer um podcast do legado pós-COP, o que você acha? Exatamente, mas é isso que eu ia propor para vocês, então depois a gente vai fazer um pós-COP, para ver como que foi essa repercussão toda, como que foram os resultados reais da COP, e como que vocês vão implementar e tratar isso para frente, porque como vocês falaram, e realmente a gente sabe, isso não acaba aqui, não acaba numa COP, é para sempre, é para a vida, e a gente vai tendo que discutir esses temas e adaptando e continuando a implementar as ações que devem ser implementadas. Muito obrigada a vocês dois, foi um papo muito bacana, muito gostoso, e a gente vai repetir com certeza isso para frente um pouco mais. Obrigada. Combinado. Nos vemos depois de novembro, então. Sem dúvida. Obrigado, Cristina. Obrigada, valeu, gente. Tchau. A gente continua em contato. Combinado. Abraço. Abraço, tchau. Tchau. Você acabou de ouvir o podcast Ressustentário, que sai toda quarta-feira às 19 horas. Então, temos um encontro marcado. Pegue seu café e vem comigo.